Bom dia, tudo bem? São exatamente 5 horas, 5 horas da manhã e tenho pensado em um texto que está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 13, que diz que Jesus está assentado em sua casa e logo em seguida chegam dois grupos. Chega os pecadores e chegam os publicanos. E mediante a, a essa reunião, os escribas e os fariseus olham, observam e perguntam aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, por que seu mestre se assenta no meio dos pecadores? Talvez os seus discípulos poderiam dizer, não foi o mestre que se assentou no meio deles, eles que se assentaram com o mestre. Porque o texto de Mateus diz que os publicanos e os pecadores que se assentaram com o mestre. Mas tudo bem. E Jesus, olhando aquela cena, Jesus disse assim, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. E Jesus, ele continua dizendo que ele veio chamar os doentes para um grande arrependimento. Nessa versão, versículo 12, 9 e 12, diz assim, ide e aprendei o que significa isto. Isto o quê? O que significa se assentar e cuidar dos doentes. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele deixa muito claro no versículo 13, que eu li, não o 12, o 13, 9 e 13, que Jesus não veio chamar os justos, mas ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. E esse texto é lindo porque eu, meditando nesta manhã, peço até perdão porque eu estou falando um pouco baixo, porque ainda é cedo, que a gente prega e a gente ministra e a gente acredita, e que não é uma inverdade, é uma verdade, que nós temos grandes chamados ministeriais. E na maioria das vezes nós usamos o púlpito para dizer que somos chamados por Deus para uma grande obra. E de fato somos. Seria uma inverdade dizer que não somos, mas somos chamados por Deus para uma grande obra. Mas eu penso, meditando nesse texto, que antes de sermos chamados para uma grande obra ministerial, somos chamados ao arrependimento. As grandes obras ministeriais não geram arrependimento, mas os chamados ao arrependimento geram grandes obras espirituais. E é isso que Jesus está falando. Jesus disse que eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então, o chamado de Jesus é um chamado ao arrependimento. Ele nos chama ao arrependimento. A gente se arrepende, a gente se quebranta e Deus nos leva a lugares mais altos. Ao contrário, não pode ser verdadeiro. Nós não podemos chegar a lugares mais altos se antes nos arrependermos. Então, guarde isso no seu coração. Eu sei que você tem um chamado, eu sei que as pessoas disseram isso para você e é uma verdade, mas os nossos feitos ministeriais não geram arrependimentos em nós. Mas aqueles que são chamados primeiro ao arrependimento geram grandes feitos ministeriais. Deus te abençoe e tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Um forte abraço.